Oi, pessoal. O mês de maio, por ser o quinto mês do ano, de certa maneira vai trazer dentro de si muitos simbolismos importantes no tocante ao coletivo da humanidade, principalmente no seu início, quando ainda estamos sob a regência do signo de Touro, que está estreitamente relacionado com as questões da Terra e tudo aquilo que envolve, então, as nossas necessidades de sobrevivência, como alimentação, conforto e suporte financeiro. Quando a gente fala em alimentação, nos vem logo a imagem da mãe amamentando o filho, que, no meu entender, é o significado da segunda casa astrológica, que, no seu sentido mais elevado, estaria relacionado aos nossos valores mais profundos, ao nosso alimento de alma, nossa necessidade de conexão com os planos divinos, já que este signo de Touro é regido pelo planeta Vênus, que alegoriza a presença da própria Mãe Divina, segundo o trono, oceano acástico de absoluta serenidade, mar, Maria e Maia. Portanto, nos remetendo ao nome do mês de maio, onde os aspectos femininos são celebrados através da figura das mães, noivas e etc. Os aspectos femininos da manifestação vão acontecer em oitavas, sendo que o mais elevado, associado ao plano espiritual, estaria representado pelo planeta Netuno, arcano 13, a Grande Mãe. O segundo aspecto, relacionado ao plano da alma, estaria então representado pelo planeta Vênus, que acabamos de citar, arcano 3, a Imperatriz. E o mais denso de todos, dentro dessa questão feminina, estaria representado pela Lua, arcano 18, signo de Aquário. Dentro dessa abordagem, a Lua então seria a face terrena da Mãe Divina. Por isso vai ser ela que rege todos os ciclos planetários, no tocante aos plantios e colheitas, bem como nos ciclos de fecundação e nascimento dos seres, como também todas as nossas tendências emocionais a serem superadas para que finalmente possamos adentrar uma nova era. Dentro dessa questão, as lunações de Touro, e por extensão as do mês de maio, terão significados bastante profundos no tocante às questões espirituais dos povos da Terra. Assim, temos a lua cheia, o plenilúnio, o festival de Vesak, que celebra a iluminação de Buda, com suas festas das luzes que rivalizam com as estrelas do céu. Lembrando que no hemisfério norte esse momento está associado ao auge da primavera, quando a Terra se encontra luminosa e florida. E teremos também a lua nova da tradição dos Himalaias, que celebra a bênção do Rei do Mundo, ou Melquisedeque, como Júpiter plutônico ou o próprio Eterno na sua forma mais densa em termos espirituais, mas ainda infinitamente sutil em termos humanos. Por ser o quinto mês, podemos associá-lo ao simbolismo do Tetragrammaton ou até mesmo da quinta essência divina. E assim, estamos de volta ao segundo trono, planeta Vênus, plano da Mãe Divina e etc. Não há como a gente falar em astrologia sem levar em conta os arquétipos que estão por trás dos signos e planetas. Caso contrário, a gente estaria apenas fazendo uma espécie de leitura técnica do evento astrológico, o que não nos conduziria a interpretações mais profundas. Por conta disso, para que possamos ter uma visão mais ampla da mensagem dos astros, gosto de citar a mitologia grega como referência, porque foi ela que acabou nomeando os nomes dos planetas e dos signos na astrologia dentro da nossa cultura. Assim sendo, com relação ao signo de Touro, temos ainda a seguinte narrativa. Conta a lenda que o rei Minos, cuja sucessão do trono estava sendo contestada, pediu a Poseidon que intercedesse a seu favor, e o deus do mar então fez surgir das águas um touro branco magnífico, como sinal da legitimidade de Minos, mas com a condição de que esse animal deveria ser sacrificado posteriormente em nome de Poseidon. Minos, porém, admirado com a beleza do touro branco, misturou-o com os outros da sua manada e sacrificou um animal de menor valor. Esta desobediência provocou a ira de Poseidon, que castigou Minos, tornando o animal incrivelmente furioso, que passou a destruir a ilha de Creta.
Como se isso não bastasse, a mulher de Minos manteve relações com o touro, dando à luz então ao Minotauro. O touro foi posteriormente dominado por Hércules. Só essa lenda já daria um vídeo aqui do canal. O touro branco, divino, surgindo das águas oceânicas, como pai do Minotauro, que representa a nossa animalidade a ser superada. Este signo, neste caso, pode então estar associado tanto à nossa herança de valores divinos, como com tudo aquilo que construímos no plano material, distorcendo essa mesma herança através do nosso emocional, o que acaba por nos escravizar neste plano. Este ano, particularmente, este mês de maio, astrologicamente falando, está sendo palco de um grande evento que só acontece a cada 14 anos em signos diferentes, que é o encontro de Urano e Júpiter no signo de Touro, que nos indica, então, grandes transformações inesperadas no tocante a tudo aquilo que diz respeito a essa simbologia descrita, que envolve esse signo, e o mês de maio por extensão. E a última vez que Urano encontrou com Júpiter em Touro foi em 1941, quando teve início a Segunda Guerra Mundial. Urano, que é o grande rebelde, revolucionário e inesperado, que quando se encontra com Júpiter, que é o mais poderoso do Olimpo e acaba expandindo tudo aquilo que toca, acaba então trazendo muitas inquietações e turbulências ao cenário mundial. Entre os dias 20 e 21 de abril, ocorreu o encontro exato desses planetas, no signo de Touro. Mas isso não significa que esse processo tenha sido disparado apenas agora, já que uma conjunção planetária, por estar associada a um planeta lento, já começa a valer quando esses planetas estão entre 5 a 8 graus de proximidade, tanto antes quanto depois. O que já começou a acontecer então no dia 21 de março deste ano, ou seja, logo na entrada do ano novo astrológico, regido por Saturno, e vai se estender até o final de junho, sendo que os dias 20 e 21 de abril corresponde ao momento em que esses aspectos apresentam maior intensidade, o que deve repercutir por mais algum tempo. Acaba acontecendo que no dia 30 de abril, aproximadamente, Vênus ingressou em Touro e vai caminhando então nesse signo até que teremos seu encontro com Urano, Júpiter e Sol, mais ou menos em meados deste mês de maio, lá por volta do dia 18. O que seguramente deve nos trazer uma movimentação bem agitada em termos de questões planetárias, já que Vênus é o regente do signo de Touro, que acaba ganhando muita força com essa presença. Ou seja, as questões taurinas estarão a todo vapor. Para que possamos entender melhor tudo isso, vamos falar um pouco mais a respeito do simbolismo dos planetas envolvidos nessa conjunção e da sua importância nesse contexto. Urano é a personificação do próprio céu, o ideal primordial. Por isso acaba associado à Era de Aquários, Idade de Ouro, Nova Era. E Urano era casado com Gea, mãe de todos os titãs, porém ela era obrigada a devorar os próprios filhos, já que ela era a personificação da própria Terra. Esta, porém, um dia, cansada do seu destino, através de uma artimanha, ludibria seu esposo, que acaba sendo castrado por Cronos, seu filho, e este acaba lhe substituindo como Deus primordial. Mas Cronos representa o tempo, as regras, as formalidades, o poder patriarcal. Por isso Saturno, que é o nome latino de Cronos, acaba sendo regente de Capricórnio, e Cronos devora os próprios filhos. Poderíamos dizer que seria, então, o sistema vigente, a estrutura social que nos devora e aniquila para que ela possa sobreviver. É o tempo implacável com as suas regras. Quando Cronos castra o próprio pai, uma gota de seu sêmen acaba caindo do céu sobre as águas do oceano Acástico, eu diria, e da semente do céu manifestada naquelas águas divinas, vai nascer Afrodite, ou Vênus, como melhor a conhecemos, cujo nome grego faz alusão às espumas do mar. Vênus assinala o início de uma nova etapa. Por isso acaba sendo a estrela que, na hora mais escura, assinala o nascer de um novo dia. Porém, Cronos
havia sido amaldiçoado pelo próprio pai Urano, que vaticinou que esse também seria deposto pelo próprio filho, e assim ocorreu. Cronos foi derrotado por Zeus, ou Júpiter, depois de uma grande batalha divina. E Júpiter acabou sendo pai de toda uma geração olímpica de deuses, que de certa maneira acaba também personificando uma era de abundância e felicidade. Temos o ideal de um lado, personificado por Urano, e a objetivação desse ideal personificada por Zeus, o eterno jovem, Iove, Jeová. E ambos têm um adversário em comum, que é o Saturno, ou a realidade que o homem constrói para si. O tempo e realismo oferecem obstáculo à realização tanto dos ideais quanto da fé. Quando então esses planetas se encontram em Touro, Urano e Júpiter, que é o signo da materialidade e da objetivação, então todo esse potencial acaba sendo ativado novamente, a retomada do ideal novo e transformador, com a possibilidade de objetivação sob as bênçãos do grande e benéfico que é Júpiter. Como Vênus, a deusa da beleza, do prazer e do amor, que é a regente de Touro, está em seu domicílio, então isso acaba ganhando ainda mais força. E sob esse aspecto, então, tudo pode parecer uma promessa de um momento muito auspicioso. Na astrologia é interessante a gente entender a relação entre os signos e os planetas regentes. Imaginemos o signo como sendo a nossa casa e o planeta regente como sendo nós. Quando estamos na nossa casa, somos capazes de recepcionar melhor as visitas do que quando não estamos. Por outro lado, se estamos passando pela casa de outra pessoa, acabamos recebendo as influências desses ambientes. Ou seja, não dá para a gente falar em signo sem citar o que acontece com o seu planeta regente e vice-versa. Desse modo, então, quando falamos em Urano, é importante a gente saber o que acontece em Aquário, que é a casa dele. E em Aquário, então, temos a presença de Plutão, que vem agitando toda essa questão ligada às redes sociais, comunicação e questões ligadas à internet, por exemplo, que estamos presenciando, entre outras coisas. E tudo isso começou a vir à tona de modo mais enfático com esse trânsito. Acontece, porém, que nesse dia 2 de maio, Plutão entrou novamente em retrogradação e vai retornar até Capricórnio para terminar a limpeza que ainda não concluiu e só depois disso adentrar novamente em Aquário, mais para o final desse ano, mais precisamente no dia 19 de novembro, agora de modo definitivo até 2044. Isso então significa que haverão muitas e imprevisíveis surpresas e reviravoltas ligadas às questões estruturais da nossa sociedade que ainda virão à tona. Plutão expõe as entranhas de tudo aquilo que estava oculto e Urano reage de modo inesperado. Ou seja, tudo aquilo que representa o pátrio poder ou pater poder tende a ser bastante ativado e revirado. Plutão entrou em Aquário e levantou a questão da informação, tecnologia, ideais coletivos, trazendo agora novas questões e revelações nesse âmbito, e agora retorna com esses novos dados para a sua limpeza final em Capricórnio. O que significa que ainda nesse primeiro semestre teremos muitas surpresas, porque quando Plutão está retrogradando, são as sombras que se erguem. Ocorre que o planeta Saturno, que representa aquilo que se opõe tanto aos ideais uranianos quanto à expansão jupiteriana, com seu realismo frio, apesar de estar fragilizado no signo de Peixes, onde ele não tem muito onde se apoiar, em virtude da ambiência nebulosa desse signo, ainda mais fortalecida pela presença de Netuno, que é o seu regente, não se entrega e vai fazer o possível para que desistamos desses ideais que estão em jogo. Cuidado para que os acontecimentos não nos façam desistir dos nossos propósitos por nos sentirmos impotentes perante a dura realidade. Plutão retrógrado em Capricórnio vai trazer à tona todo tipo de manipulação que ocorre para que o poder instalado possa conseguir seu intento. Temos aqui claramente a imagem do final de um ciclo de estruturas, que é quando Saturno passa por Peixes para adentrar em Áries apenas daqui a um ano. Até lá,
Tudo aquilo que não estiver condizente com o novo tempo vai agonizar, porém relutando para sobreviver a qualquer custo. E com isso, haverá toda uma mudança em termos de valores a ser revisionada sob a égide de Urano em Touro. Talvez a gente venha assistir a atitudes bem drásticas dos diversos líderes dentro de um extremismo de tudo ou nada, o que pode afetar bastante ainda as estruturas mundiais. O vale tudo pelo poder, que já se mostra vigente, deverá ser mais intensificado até final de 2025. Touro é um signo lento, que precisa de segurança. Mas Urano, sofrendo essa influência que acabamos de citar, pode se comportar de um modo completamente imprevisível, o que talvez faça com que haja muita oscilação em tudo que diz respeito aos aspectos taurinos, como, por exemplo, o mercado financeiro, a questão da alimentação mundial, trazendo uma certa instabilidade generalizada, já que, ao que parece, as bases de tudo aquilo que buscamos como sinônimo de segurança devem estar bastante fragilizadas, talvez. Plutão abala as estruturas externas. Urano nos obriga a revisar nossas inseguranças. E quanto mais instabilidade, não só os poderosos farão de tudo para se manter onde estão, como nós também, caso estejamos apegados aos nossos valores. É momento da gente rever. Será que isso mesmo tem alguma importância? E deixar para trás tudo aquilo que já não serve, tudo aquilo que nos prende e nos limita, tudo aquilo que já não faz mais sentido no novo ciclo. O grande desafio é que precisamos encontrar essa segurança dentro de nós. E isso é o que o nó do norte em trânsito nos pede neste momento. Conhece-te a ti mesmo. Por outro lado, o otimismo jupiteriano, aliado à poesia venusiana, ambos iluminados pelo Sol, ainda por cima fazendo bom aspecto com Netuno em Peixes e Plutão em Aquário, no meu entender nos mostra um lado luminoso e divino que existe por trás de tudo isso, nos segredando, incentivando, para que não percamos a fé e a conexão interior, porque ao final de toda essa movimentação haverá algo muito positivo e satisfatório para todos. Tudo isso deve ser disparado pelos astros a partir deste mês de maio, que promete ser bastante revelador. A grande questão é que a gente nunca sabe como isso vai acontecer e se esse movimento será interior, dentro da individualidade de cada um, ou motivado por questões exteriores comuns ao planeta. Ou seja, será uma mudança de fora para dentro ou de dentro para fora. Só nos resta aguardar, observar e aprender. Mas que essa mudança será intensa e inevitável, disso nós não temos dúvidas. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.